Bom, o nosso assunto agora é educação, o Enem, que terá a segunda prova aplicada neste domingo após o recorde de abstenção na primeira etapa. Sobre as mudanças para evitar os problemas do domingo passado, a gente conversa agora com o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Tudo bem, presidente? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, presidente, primeiro para esclarecer o nosso público, acho que é muito importante, muita gente não fez a primeira prova. A orientação, quem não fez a primeira prova pode fazer essa prova no domingo, e quem perdeu a primeira, quando que vai fazer? Acho que é importante esclarecer o nosso público em relação a isso, as principais dúvidas dos estudantes. A prova, nós nos preparamos para a aplicação no segundo dia para todos os participantes. Aquelas pessoas que não conseguiram fazer a prova por qualquer motivo, ou porque faltou luz na escola, ou porque teve problema na entrada, ele pode pedir a reaplicação a partir do dia 25 de janeiro, na página do participante. Então, eletronicamente, ele vai pedir a reaplicação para fazer as provas. Ele pode fazer a prova domingo ou fazer as duas provas nos dias 23 e 24 de fevereiro. E, presidente, esse aluno vai ter que, de alguma forma, provar que ele passou por alguma dessas dificuldades? Terá como ou não será necessário? Ele vai descrever a situação que aconteceu. E aí nós confrontamos com as atas de sala, de todas as salas, para saber se confere ou não confere, e a gente defere ou indefere o pedido. Então, nós, por exemplo, temos 3 escolas na Bahia que tivemos problemas de fornecimento de energia elétrica. A gente já sabe dessas 3 escolas. Então, o aluno que entrar e dizer, olha, tive um problema de falta de luz, não consegui fazer a prova toda, tive que interromper, quero fazer a reaplicação. A gente sabe que na escola houve esse problema, esse pedido será deferido. Presidente, agora a pergunta é de Paulo Figueiredo. Paulo. Não ficou claro para mim o motivo de não permitir que todos reapliquem para a prova, porque a gente teve uma abstenção recorde. Então, seria uma oportunidade, a gente está vivendo um ano atípico, de permitir que as pessoas tivessem uma outra oportunidade. Alguns não puderam ir por, enfim, diversos motivos, até restrições que você tem de locomoção em alguns municípios. A minha pergunta é se o governo federal se arrepende de alguma forma de não ter adiado um pouco mais a aplicação do Enem. Não, a realização do Enem, né, nas datas que foram propostas e discutidas com a sociedade, é a data adequada para fazer o Enem. O Ministério publicou hoje, começou o processo do SISU, que vai acontecer em abril. Então, agora as universidades vão poder começar a aderir ao processo do SISU, que vai utilizar as notas desse Enem 2020. Então, justamente a data atual é a data adequada para poder garantir os processos seletivos, para que os alunos não percam o primeiro semestre letivo das faculdades de 2021. Adiamento do Enem seria perder o primeiro semestre de faculdade. Então, para garantir o primeiro semestre das faculdades, é importante que as notas, que o aluno tenha a nota para concorrer aos programas. Não somente o SESU para o Unifies, mas várias universidades e faculdades privadas, por conta da pandemia, cancelaram seus processos seletivos e vão usar exclusivamente as notas do Enem. Então, o Enem ele é utilizado não apenas para os programas do MEC, como também para os programas de outros, como processos seletivos de outras faculdades no país. Então, por isso a importância da realização do Enem na data de hoje. Durante a aplicação, nós tivemos o retorno de 11 localidades em que houve algum problema na entrada. Estamos apurando se houve em outros locais. E só com o retorno das provas físicas, né, para a gente poder ler as atas, é que a gente vai poder ter uma posição oficial para entender o que realmente aconteceu. Se realmente não havia cadeiras disponíveis na localidade ou se poderia ter sido colocado numa outra sala. Então, isso é um processo que ainda está em apuração para a gente entender o que efetivamente aconteceu. A gente só poderá fazer isso com o retorno de todas as provas, com o retorno de todas as atas de sala. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de 11 ou um pouco mais de escolas em 14.447 locais de provas no Brasil inteiro. É pequeno, mas o que nós sempre privilegiamos foi a não exceder a capacidade de pessoas dentro da sala, para garantir a segurança. Então, a gente não colocaria cadeiras extras na sala, para garantir que dentro da sala a quantidade de pessoas é a quantidade de pessoas que o nosso protocolo garante uma segurança sanitária. Inclusive, tivemos vistoria por parte de vigilância sanitária de alguns estados, por parte do Ministério Público, e em todas as localidades eles entenderam que as condições sanitárias estavam adequadas. E foi isso que nós, nesse momento de pandemia, primeiro a vida, primeiro a segurança das pessoas que estão fazendo a prova. Agora, se a pessoa teve um problema, ela não será prejudicada. Ela vai poder fazer a reaplicação,
vai ter uma nota de Enem válida do Enem 2020 para acessar as faculdades. Então, ninguém será prejudicado. Basta que a pessoa, independente de ter ou não ter assinado a ata na hora, não importa. Se a pessoa teve um problema, entra na página do participante, descreve o que aconteceu, porque ao confrontar com o que o fiscal de sala escreveu, o responsável, o chefe de sala escreveu, a gente vai deferir, essa pessoa vai fazer a reaplicação com tranquilidade. Estamos conversando aqui na Jovem Pan com o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Bom dia. Uma das críticas que tem sido feitas ao Ministério da Educação é que foi pago apenas 1% da verba extra para aplicação da prova do Enem. A organização Todos pela Educação solicitou acesso aos contratos para a realização da prova, os contratos firmados para a realização da prova. O INEP pretende disponibilizar esses contratos para que a sociedade possa conferir como tem sido aplicado, como tem sido gasto o dinheiro e por que todos esses problemas aconteceram? Eu acho que eles tinham que estudar um pouco mais. Talvez devessem fazer Enem e estudar um pouco mais sobre orçamento público. O que acontece é que nós empenhamos 64 milhões de reais. O pagamento é feito após a prestação do serviço. Foi assinado um aditivo e foi empenhado 64 milhões de reais por conta da pandemia. Esse pago, esse 1,tanto% pago, assim, a gente empenha, o consórcio aplicador começa a executar, depois é o processo de liquidação e pagamento. Ele vai mandar as notas fiscais, os nossos fiscais de contrato vão analisar as informações prestadas e só então é feito o pagamento. Então, o fato de ter sido pago não quer dizer que o dinheiro não foi empenhado. O dinheiro foi empenhado. Isso é uma questão de orçamento público, as pessoas deviam saber disso. Estão gerando confusão e gerando temor entre as pessoas por uma informação mentirosa. Nós empenhamos 64 milhões de reais só para o Enem. Além do que nós já empenhamos desses recursos especiais do Covid para fazer o Revalida. Nós já fizemos a primeira prova do Revalida em 6 de dezembro, vamos fazer agora a segunda etapa, e uma outra parte desse recurso está empenhado para fazer o Enseja em abril. Presidente, rapidamente para fechar, deixe no ar, por favor, o site do INEP e as últimas recomendações para quem vai fazer a prova nesse domingo, por favor. É que a pessoa tenha tranquilidade, foque na execução da prova, use máscara, pode levar mais de uma máscara para o seu conforto, você pode trocar de máscara durante a aplicação, retira a máscara só para se alimentar e beber água, leva a sua garrafinha de água, chegue com tranquilidade, antecipamos a abertura dos portões em meia hora, vai com calma, vai fazer a prova. Se você sentir que por algum motivo foi prejudicado, teve algum problema, é só a partir do dia 25 entrar na página do participante, solicitar a replicação e explicar para a gente o que aconteceu. Presidente do INEP, Alexandre Lopes, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Obrigado.